Fala galera do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou dar continuidade ao tema de potência. Aqui no nosso canal a gente já tem um vídeo onde eu dou uma mini aula teórica sobre potência, como que ela se relaciona com o trabalho, e hoje eu vou resolver um exercício com vocês sobre esse tema, beleza, galera? Então presta atenção aí e vamos aí à resolução do nosso exercício. Bom, pessoal, eu vou resolver então o exercício 45 do livro para vocês, tá? Esse aqui lembra que é a 10ª edição, então se você tem a 8ª, dá uma olhadinha na tabela ou então dá uma olhadinha aí na internet para saber qual é o exercício correspondente, se for da 8ª edição. Nesse exercício ele fala o seguinte, ó, um bloco de 100 quilos, então vamos lá, eu vou começar a esquematizar o que o problema está me dando. Então eu tenho um bloco, esse bloco possui uma massa igual a 100 quilos, vamos colocar todos os dados que ele está pedindo, é puxado, então veja, ele vai estar sendo puxado com velocidade constante de 5 metros por segundo. Então, veja, ele tem aqui, está sendo puxado por uma velocidade igual a 5 metros por segundo. Então, em um piso horizontal. Então, vou colocar aqui no esqueminha, eu tenho um piso horizontal, tá? Vamos imaginar que isso aqui está tudo retinho. Então, esse bloco, né, esse corpo está sendo puxado aqui. Muito bem, e ele está sendo puxado por uma força, olha só. Então, vou até marcar aqui, ó, uma força igual a 122 newtons. Só que essa força, veja, faz um ângulo de 37 graus acima da horizontal. Então, eu tô puxando com uma força aqui, veja que aqui é uma força, eu tenho que levar em consideração esse vetor, né? É uma força de 122 newtons, conforme eu coloquei. Só que a força, eu tô puxando o bloco, mas com um ângulo aqui, e esse ângulo, inclusive, ele fala que é um ângulo em relação à horizontal igual a 37 graus. E aí ele pergunta, qual é a taxa com a qual a força realiza o trabalho sobre o bloco? Lembra? O que é a taxa, né, de trabalho? A taxa, né, com a qual o trabalho é realizado é igual a potência. Então, é isso que a gente vai ter que resolver. A gente sabe que potência é igual ao trabalho em função do tempo, certo? Só que aqui, vamos trabalhar aqui com a informação que ele está dando para a gente. Se a gente observar, ele está dando a velocidade, ele não está dando o tempo aqui, né? Se você buscar em qualquer ponto aqui, ele está dando a velocidade, mas ele não está falando exatamente qual é o tempo. Mas lembra que na nossa aula teórica, a gente viu que o trabalho, né? Lembra que a gente substituiu isso daqui? Então, a gente sabe que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento, certo? Sobre ΔT, né? E aí, o que que era? Lembra na nossa aula teórica? Isso aqui era igual a velocidade. Se eu tô falando em potência média, eu tenho que levar em consideração aqui os vetores. Então, força vezes a velocidade. A gente viu isso na aula teórica. Muito bem. Se eu sei, ó, agora eu tenho força e eu tenho velocidade, mas lembra que isso aqui, ó, faz um ângulo, certo? Isso aqui faz um ângulo com a horizontal e o movimento está na horizontal, então eu tenho que levar em consideração isso. Então essa força vai ser o quê? Vai ser, para eu encontrar a força que está aqui, eu tenho que fazer força vezes o cosseno de θ, né, vezes a velocidade. Se você não entendeu isso aqui, eu já explico para vocês. Muito bem, vou continuar aqui do ladinho. Então eu sei que eu tenho, ó, a potência vai ser igual à força, que é 122 newtons, né? Vezes o cosseno, aqui, cosseno de 37, vezes a velocidade aqui que está na horizontal. Então, aqui, ó, tenho vezes 5 metros por
segundo. Se eu fizer essa conta, então, de 122 vezes o cosseno de 37 vezes 5, eu vou chegar num valor igual a 487,2 watts, ou joules por segundo aqui, né? Lembra que corresponde a joule por segundo, porque eu tenho trabalho sobre tempo. 4,9 vezes 10 ao quadrado watt. Lembra que, né, isso aqui é correspondente. Gente, se vocês ficarem em dúvida com o que eu fiz aqui, só para a gente recordar, né? O movimento está aqui, ó, nesse sentido aqui, está na horizontal, certo? Muito bem, então se o movimento está na horizontal, o que eu preciso achar é a força que está sendo exercida na horizontal. Eu vou chamar aqui de F de X. O problema me dá essa força aqui que está inclinada, né? Pela qual eu estou sendo puxada, mas eu preciso achar aqui como se fosse F de X. Veja que aqui forma o quê? Um triângulo retângulo. Eu quero achar Fx, que é o que está na horizontal, que é o que vai relacionar aqui com a velocidade, certo? Veja, o que eu tenho aqui? Eu tenho o ângulo de 37, eu tenho essa força inclinada que é igual a 122, né? Que é a força dada pelo problema, e eu quero achar o Fx. Então, isso daqui, ó, é a hipotenusa, isso daqui é o cateto adjacente. O que faz, né, a relação? Cosseno do ângulo é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Agora, isso aqui, né, é a relação. Agora, veja, então aqui só para a gente recordar. O que é o cateto adjacente aqui? Aqui o cateto adjacente vai ser o Fx. O que vai ser a hipotenusa? Vai ser o F, que é o que é dado pelo problema. Se eu fizer essa relação, o que eu vou ter? F de x é igual a, que é a força que eu quero saber, né? É essa que está na horizontal, né? Essa aqui, ó, horizontal. F de x é igual a F vezes o cosseno de θ. Então, a força que está agindo na horizontal é justamente isso aqui, ó, F vezes o cosseno de θ. Só para a gente relembrar.